que aí a contra-regra estava aí, né? Nossa, está sendo muito importante ela estar aqui, porque, né, o assunto, quem me despertou para essa questão foi principalmente ela. Eu sempre tive bastante consciência, tanto que passei um tanto para ela, mas ela me despertou mais, sabe? Eu era muito assim acomodada. Eu tinha me condicionado a muita coisa. E se apresenta um pouco para o pessoal, eles saberem quem é você, o que você faz. Então vamos lá. Boa noite. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Me senti honrada, tô me sentindo. Eu sou Salvina, meu nome é Salvina Pedro dos Santos. Algumas pessoas em Mob me conhecem, principalmente no grupo de mães, porque eu prestei serviço muito tempo como cuidadora de recém-nascidos, né, em Montes Claros. Então tem muitas mães que me conhecem. Eu sou técnica em enfermagem, atuo no Hospital Universitário Clemente Farias, que é o hospital universitário da Unimontes. Sou graduada em gestão pública e estou fazendo uma nova graduação em ciências sociais, que eu gosto muito. Vou fazer uma autodescrição, que é importante, né? Eu sou uma mulher negra, obesa, estou usando trancinhas na cor, homenageando minha ancestralidade. Estou com uma blusa azul de manga cavada, um colar de uma comunidade indígena próxima aqui de Montes Claros, um óculos em tons marrom e vinho, de lente ligeiramente arredondada. Agora as pessoas cegas estão incluídas também. Exatamente. E me conta pra gente aqui, Salvina, quando que você despertou para estar mais atenta a essas questões da mulher negra, né? Do povo negro, aqui no Brasil, na sociedade, com relação aos outros? Então, essa questão é bem interessante, porque o som está falhando um pouco. Está falhando? Tá. Deixa eu segurar mais próximo aqui. Aqui agora vai melhorar. Tá. Melhorou? O microfone estava batendo, eu acho. Agora parou. Parou, né? Beleza. Eu demorei para me conscientizar, para entender que eu era uma pessoa negra, certo? Eu já sabia que eu era uma pessoa diferente, mas em vários outros contextos, inclusive no socioeconômico, né? Eu nasci na zona rural do Vale do Mucuri e fui para a cidade trabalhar como babá, ainda muito nova. Este ano de novo, acho que você vai ter que ficar segurando, assim. Agora, será que é o ventilador que está dando... Então, só um instantinho. Tá. Só um instantinho que eu vou afastar ele. Aí, deixa assim para o lado. Melhorou, Fernanda? Melhorou. Ótimo, é ótimo. Se qualquer coisa você me avisa, que eu vou condicionando aqui. Tá. Então, como eu ia dizendo, eu ainda criança, eu saí e comecei a trabalhar em casas, né, de famílias, como babá, e eu não tinha muito claramente, não me enxergava como uma criança negra. Eu me enxergava como uma criança diferente das outras, mas pela questão socioeconômica, né, de não ter, de eu estar trabalhando. Inclusive, eu via outras crianças da minha idade e eu trabalhando, né, para essas crianças, cuidando dessas crianças, mas eu não entendia a questão racial. Até então, era só a questão socioeconômica, que, aliás, estão muito atreladas, né? Sim. Estão atreladas a questão. Essas questões estão atreladas. E depois, com 11 anos, eu fui levada para Belo Horizonte por uma família para morar com eles, morar, assim, por tempo indeterminado. Usava-se, era muito comum usarem o termo, vou levar para criar como minha filha. Então, eu fui levada para ser criada como filha de uma família que morava em Belo Horizonte. Eu tinha 11 anos na época.
E escola de periferia, né? Era um bairro, classe média baixa. Aí eu comecei, aí sim, no início da adolescência, eu comecei a me perceber algumas diferenças e tal, mas não era uma coisa muito alarmante para mim, não. Sempre bateu mais, sempre foi mais impactante a questão socioeconômica. As outras crianças tinham uma história de vida, tinham uma rotina diferente da minha. Eu tinha obrigações, eu tinha para chegar na escola às 7 da manhã, eu tinha que acordar muito mais cedo para fazer os serviços da casa e depois vice-versa, né? Ou voltar. Enfim, essa questão de não ter o lazer, né? Como eu falei, a questão socioeconômica está muito atrelada e impacta nisso, né? Sobre o lazer, sobre todo o material que você tem acesso, né? É, e aí, na verdade, você foi levada para morar como filha, mas você trabalhava, na Eu verdade, né? fui, na verdade, isso, exatamente. Hoje em dia esse termo já é muito conhecido e debatido, inclusive atualmente, infelizmente, tem sido descoberto casos, né, de pessoas que passaram por essa situação e que até hoje vivem, né, subjugadas nessas casas de família, às vezes, na maioria das vezes sem receber salário. Eles usam o termo de trabalho análogo à escravidão. É, Uhum. não é análogo, é É escravidão. igual. É É, igual, é. Então, é uma situação muito complexa, muito complexa. E que, para a maioria das. Maioria não, graças a Deus não é maioria, mas para muitas pessoas, quando a gente toca nesses assuntos da questão racial, fala que é mimimi, que isso já passou, que já acabou. Mas, na verdade, a realidade está aí, para quem quiser enxergar, né? sim. Se a pessoa tiver bom senso, tiver uma capacidade, a inteligência emocional para entender as coisas, enxergar a realidade é essa. Ainda tem pessoas vivendo nessa situação, É. né? E querendo ou não, uma coisa que eu estava vendo aqueles vídeos hoje e essa semana sobre a questão do racismo, né? Essa questão que você falou da condição socioeconômica é uma coisa tão marcada na sociedade até hoje, que assim, por exemplo, nos meios onde eu convivo, eu sou branca, filha de gente branca, sempre tive muitos privilégios, e assim, dentro onde eu fiz faculdade, não tinha uma pessoa negra, que eu me lembro, eu estava tentando lembrar hoje, assim, dos lugares onde eu frequento, onde eu tenho acesso, não tem pessoas negras. Porque Sim, essas pessoas negras, na sociedade, elas vêm da escravidão, e quando acontece o fim da escravidão, elas continuam marginalizadas, né? Então, sim, um sim. apartheid que existe Esse ainda. apartheid existe. Eu até coloquei aqui para a gente fazer essa a apresentação do tema para as pessoas. Sim, Por quê? Qual a necessidade de falar sobre o lugar da mulher negra? Porque a gente está aproveitando, né, como você me falou no momento do convite, o mês de março, os temas das suas lives todos voltados para o feminino, para as mulheres, né? E uhum, por que colocar a mulher negra? A mesma pergunta já me foi feita, inclusive na época. Eu não soube responder muito bem, porque até às vezes quando a gente recebe uma pergunta dessa, a gente fica um tanto assim indignado da pessoa não entender a necessidade, o contexto histórico da situação, né, do povo é, negro. Porém, eu realmente não tinha toda o conhecimento da causa. Quando a uhum, pessoa me perguntou, mas que palhaçada é essa de ter comemorar Dia Internacional da Mulher Negra, negra, afro-americana e latino-caribenha? Aí eu falei, nossa, porque tem questões aí, tem muitas questões. São diferentes. Dentro do feminismo, dentro do movimento do feminismo, tem que ter o contexto, sim, do feminismo negro, como a Djamila Ribeiro fala, que né, você me falou uhum, que procurou saber. Por quê? O movimento feminista, quando ele foi criado, não incluía as mulheres negras. Por, uhum.
eu vou dar continuidade à fala aqui, qualquer momento você me sinaliza, porque eu tendo a falar muito. Pode ficar à vontade. Então, essa questão do lugar da mulher negra na sociedade, o que é lugar? O lugar é o papel que ela exerce, a ação que ela executa, né? A gente não está se referindo só a posições, mas acaba que engloba isso. Como eu falei, a questão socioeconômica é o que mais impacta, né? Quando se quer pontuar desigualdades, a questão socioeconômica é o que mais impacta. É o que mais denota, é o que mais torna visível as desigualdades, né? Então, esse lugar da mulher negra é por quê? Por que é necessário? Porque desde lá atrás, na época da abolição da escravatura, todo o povo negro foi relegado à marginalidade. Mas não é nem essa marginalidade só de ficar deixado de lado e ser tipo morar mal, comer mal, era de não ter absolutamente nada, né? E ter os direitos mais básicos, mais essenciais de um ser humano proibidos, contestados pelo Estado na época. Então, antes da proclamação, antes da abolição, que eu chamo de pseudo-abolição, verdade, eu chamo de pseudo-abolição. E a gente está ultimamente buscando construir um vocabulário, né? Um vocabulário racial que, dentro dessas questões do letramento racial, mudar formas de falar muitas coisas, e eu ainda estou nesse letramento, até já coloco essa questão, peço desculpa para outras pessoas, ativistas e militantes que assistirem à live, porque eu ainda estou nesse letramento, eu estou na fase inicial, básica desse letramento, porque tem muitos termos que a gente fala que já está incutido na nossa mente, a gente acaba repetindo, né? verdade. Então, o que temos aí? Foi proibido possuir terras, adquirir terras. Foi proibido as pessoas negras e filhos de negros frequentar escolas, universidades. A escola básica era proibido andar na rua. A lei da vadiagem, sabia? A lei da vadiagem proibia as pessoas de andarem na rua, de promoverem qualquer tipo de agrupamento onde elas pudessem trocar ideias. Hoje, o que a gente vê hoje no mundo? Para as pessoas que estão empreendendo e tudo, são grupos, são ideias que se fortalecem. Pessoas trocam ideias, pessoas criam projetos e tal. E naquela época não se podia sequer manter amizades, não se podia conversar. 2, 3 pessoas negras conversando na rua, a polícia tinha a orientação de prender. Era considerado vadiagem, assim como praticar capoeira, que era o lazer da pessoa negra. Voltamos naquela questão dos direitos fundamentais, incluindo aí o lazer, né? O samba foi proibido durante muito tempo. Hoje em dia as pessoas amam o carnaval e ninguém entende assim, né? Ninguém procura saber a origem das coisas e o quanto é significativo, representativo para o povo negro. Então, todo o povo negro foi deixado à margem mesmo, né? Foi segregado. Esse é apartheid, como você falou. Então, vamos lá. Imagine uma pirâmide de colocações, né? Assim como a gente tinha aquela pirâmide social da Idade Média, que era vassalos, senhores feudais, burguesia, nobreza, a monarquia, os reis e o clero, no topozinho. Então, vamos imaginar aqui a questão de gênero e raça. Aqui em cima, no topo dessa pirâmide, estão homens brancos. Abaixo deles estão mulheres brancas. Por quê? Daí a justificativa
do surgimento do movimento do feminismo. Só esse feminismo surgiu para as mulheres adquirirem equidade. Eu não gosto também de usar o termo igualdade. Nós não queremos ser iguais aos homens. Em alguns casos eu falo até Deus me livre, né? E aí os homens brancos, as mulheres brancas, aí depois vem homens negros e cá embaixo, na base dessa pirâmide, estão as mulheres negras. Por quê? Porque temos o contexto racial e temos o contexto de gênero. Aí, dentro desses dois contextos, homens estão sempre acima, né? Tendo uns privilégios, digamos assim, umas garantias, né, maiores do que as mulheres. E aí ainda temos o homem negro abaixo da mulher branca, sim, porque homens negros, em geral, recebem menos do que as mulheres brancas no mercado de trabalho, são menos valorizados. E na base de tudo, como dizem, no chão de fábrica, é que está a mulher negra. Porque você filtra a questão racial e entra na questão de gênero. Se em todos os ambientes o homem está sempre acima da mulher, por que não? Dentro do povo negro também. Inclusive, o sistema patriarcado que está sendo debatido, né, discutido e rebatido agora. Mas essa mulher se submetia a toda essa escala que está hierarquicamente acima dela. Sim. E aí, o que a gente tem nessa mudança de... Você quer fazer alguma colocação ou eu posso continuar? Eu tinha uma lembrança aqui de que essa mulher, ela era tão subalternizada, não sei se existe essa palavra, mas ela era colocada tão inferior que era mulher que se via, inclusive, para deitar com os senhores, né? Então, sim. Ela tinha a obrigação de ser escrava, ela trabalhava na casa, às vezes ela trabalhava no campo e ela ainda servia de mulher para os senhores, né? Sofia... A mulher, ela era abusada de todas as formas, né? A mulher todas negra. as formas. E aí tem assim, igual, por exemplo, tem um questionamento, dá licença, eu vou tomar uma aguinha. Claro. Tem um questionamento do livro do Gilberto Freire, que o livro se chama Casa Grande Senzala, onde ele descreve todo esse processo aí, da questão da escravatura, né, de como era, e ele fala dessas questões, ele digamos assim, ele qualifica a mulher negra e qualifica a mulher branca, e dá características ali para cada uma. A mulher branca era considerada na sociedade como um ser frágil, delicado, que merecia todo o cuidado, proteção dos homens, né? Já a mulher negra, sempre considerada que não era respeitada, nunca foi, e nessa questão aí dela ser abusada pelos seus senhores, Gilberto Freire descreve a forma como os homens a viam na época. A mulher negra era a mulher fruta, que é aquela coisa suculenta, vistosa, chamativa, que dá água na boca para degustação. Por quê? Porque na cabeça dos homens, eles podiam degustar a mulher que eles quisessem. E eles podiam, eles tomavam escravas para serem amantes, né? Não é nem amante, era prestar serviço sexual. E tem uma crítica sobre essa questão que fala, mas muitas mulheres gostavam desse papel. E um amigo meu, um colega meu falou, eu queria matar Gilberto Freire porque ele falou isso. Eu falei, não, meu amigo, é verdade isso. Não é uma coisa de outro mundo, é verdade. Por quê? Entre você trabalhar na roça de sol a sol, um sol escaldante, ferindo as mãos, sangrando, passando fome, existia os escravos que eram selecionados, para trabalhar dentro da casa, né, da casa grande, servir,
as amas de leite, as damas de companhia, as cozinheiras, e entre essas aí, as mais jovens, mesmo tendo uma função de ama de leite ou de dama de companhia das sinhás, eram usadas pelos senhores para satisfazer essa lascívia, esse fetiche, né? Sobre o corpo da mulher negra. E Gilberto Freire fala que muitas não eram obrigadas, faziam porque que gostavam, mas elas não faziam porque gostavam, porque não eram elas que escolhiam, elas eram escolhidas. Podia concordar? Podia concordar, podia se... até sim vai descer. Gente, são seres humanos. Se você vai ficar dentro de casa, um trabalho mais leve, sendo mais bem alimentada, e essa questão do sexo, afinal de contas, é uma necessidade também, é uma questão fisiológica para ambos os lados. Então, entre todos os outros castigos, não deixa de ser degradante. Vou frisar aqui. É claro que é degradante, porque se é forçado. Às vezes uma escrava apaixonava por um outro escravo e o senhor fazia questão de não deixar eles casarem. Ou vendia o escravo homem ou essa mulher para outra fazenda, para outro lugar, para separar os dois, só de picardia. Eram objetos de brinquedo mesmo, né? Para os senhores, que eram donos totalmente deles, enquanto instrumentos de trabalho e também donos dos seus corpos, né? Sim, mas como você falou aí, essa questão da escrava que era uma escrava sexual também, quer dizer, ou a escrava ficava em casa, ou ela ficava no tronco, apanhando, ou trabalhando. Se ela se negasse, inclusive, a se deitar com esse senhor, né? A gente sabe que teve algumas situações delas se negarem e arranhar, ou se debater, ou até falar, gritar, de forma que as sinhazinhas ficassem sabendo, porque muitas ficavam sabendo e castigavam as escravas, por raiva, por ciúmes. Então, o que acontece? Esse homem ia deixar barato essa rejeição? Se até hoje, nos tempos que estamos, os homens não aceitam rejeição de forma alguma, nesse tempo, um homem ia aceitar uma rejeição de uma mulher que era propriedade dele? Jamais. Né? Não ia deixar. Então, inclusive, quando a gente falou aí dessa descrição que o Gilberto Freire dá, eu lembrei desse livro aqui, ó. Não sei se está dando reflexo. A Escrava da Noite? A história de Sojourner Truth. Sojourner Truth. Essa mulher foi escrava nos Estados Unidos e tem toda a história aqui. E ela escreveu esse livro. E eu não sou uma mulher, essa frase é famosa no feminismo negro, porque ela via essa diferença de tratamento para as mulheres brancas e para as negras. As brancas super protegidas, valorizada a honra, né? Os homens, toda a sociedade zelava pela honra de uma mulher branca. E já as negras podiam ser abusadas e subjugadas, e podia dormir em qualquer lugar, e podia, né, aquela coisa, por exemplo, assim, lá, né, na cidade em que ela vivia, ela via, quando as madames estavam andando pela cidade, os homens, as cidades ainda não tinham calçamento, e os homens se preocupavam em arrumar o caminho, passar, colocar, estender. Aí tem o máximo do máximo, que é bem mais antigo, o hábito, que era o homem colocar a sua capa para a mulher atravessar uma poça de lama e tal, e ajudá-la a subir numa carruagem, e as negras tinham que se virar sozinhas. Então, ela questionando tudo isso, ela fala: por que eu não mereço flores? Por que eu não mereço cuidado? Por que eu não posso ser cuidada, ser amada dessa forma? Por acaso eu não sou uma mulher, né? Aí já se vê essa diferença, essa discrepância no tratamento
que a sociedade já dava para a mulher negra. Uhum. E seguindo aqui, depois de dar falar, né, eu falei essa pequena introdução sobre o fim da escravidão, a escravidão institucionalizada no país, né? Que foi colocados todos aí à marginalidade. E essa questão de não ter direito à escola, de não ter direito a nada, tudo isso já deixa a pessoa ali completamente desvalida de motivação, de qualquer poder, né? Para desejar, para almejar qualquer coisa. Ainda assim, nós temos uma grande movimentação de mulheres negras, inclusive nos movimentos pré-abolicionistas. Temos relatos de uma grande movimentação de mulheres negras nesses movimentos. E elas tinham até mais facilidade, porque as mulheres, por elas prestarem serviços domésticos, a mulher negra escravizada prestava serviços domésticos, então elas tinham mais acesso às casas das famílias do que os homens. Um homem não podia entrar numa casa que ele não conhecesse, né? E as mulheres, elas lavavam roupas, elas faziam os quitutes, então elas transitavam com mais facilidade entre as pessoas da sociedade, nas casas das pessoas que tinham dinheiro, e aí elas ouviam informações, elas iam servir um jantar numa casa de um barão. Ela ouvia o que eles estavam tramando ali, as conjecturas que eles estavam fazendo para impedir o ato abolicionista. E elas levavam essas informações para os homens, para os grupos que se organizavam. Tem o relato da mãe do Luiz Gama, que é a Luísa Maim, em Salvador, que ela era quituteira, aquelas baianas que faziam os quitutes e vendiam nos tabuleiros, né? Que tem a música, no tabuleiro da baiana tem. Então, elas circulavam, elas andavam a cidade inteira. Os homens estavam trabalhando em algumas oficinas, sapateiro, alfaiataria, ou principalmente nas roças. E as mulheres estavam mais ali, circulando, transitando entre as pessoas na sociedade. E eram elas que lavavam as roupas das madames, costuravam para as madames, faziam os jantares, serviam os jantares. Então, elas ouviam as conversas e elas levavam essas informações para os grupos dos insurgentes, que é a história em específico, né? Estou falando da Luísa Maim, é a história como é que chama? Que a gente tem em Minas com Tiradentes? Me ajuda a lembrar o termo aí. A Inconfidência, isso. A história da Inconfidência Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Tem um livro, o cara se chama Fernando, eu não me lembro o sobrenome dele agora, chama Bahia de Todos os Negros, que relata bem essa história. Eu não estou com esse livro aqui, está emprestado, eu distribuí de presente para muitas pessoas, inclusive. E aí, sigamos nessa. Inclusive, hoje, em algumas palestras de empreendedorismo, a gente ouve falar da importância da mulher negra no mercado de trabalho, no empreendedorismo em si, porque foram as primeiras que começaram a empreender. Uhum. A mulher negra, a partir do momento que acaba a escravidão, que ela não tem mais o serviço dela garantido nas casas de famílias, muitas, né? Algumas continuaram, permaneceram, e outras saíram, foram expulsas. O que elas começam a fazer? Quem é que cozinhava para essas famílias? Mulher branca cozinhava? Não. Mulher branca lavava roupa, cuidava dos próprios filhos? Não, ninguém não sabia fazer nada. E aí coincide que vem as europeias, principalmente italianas, para o Brasil, que vão para as colônias, para as fazendas que produziam, né, grandes manufaturas através da mão de obra escravizada.
que tira os escravos sem recompensa nenhuma pelos quase 400 anos de trabalho prestado. Pelo contrário, não só sem recompensa, mas com proibições para que pudessem fazer outras coisas. E aí as italianas chegam, só que as italianas ainda não conheciam nada do hábito brasileiro, da comida, do traquejo com as crianças, era outra cultura. As ex-escravizadas começam a fazer os seus quitutes, sempre tinha aquela coisa de já vender alguma coisa, de ter algumas moedas, aí elas compram os ingredientes e elas começam a fazer os seus quitutes e vender nas praças, levar até para as antigas famílias para as quais elas trabalhavam, que é lógico, eu imagino, sentiram falta dessa comida, né? Então elas tinham ali uma clientela. Então quem começa a trabalhar, começa a fazer dinheiro primeiro, são as mulheres negras, porque elas tinham essa aceitação nas casas, enquanto que os homens negros tinham maior dificuldade de encontrar trabalho. E aí, mesmo antes da escravidão, do fim da escravidão, tem a história das baianas do acarajé, porque o acarajé, as quituteiras lá da Bahia, de Salvador e do Rio de Janeiro, a gente tem até aqueles quadros do Debré, de outros pintores famosos, com as mulheres, sempre com os tabuleiros, né, de quitutes nas ruas, vendendo. E por aí vai. E se a gente for fazer agora uma comparação dessa época aí com a época atual, basta você ir para a Bahia, você vai ali para Porto Seguro, para Ilhéus, que essas mulheres negras continuam lá trabalhando, vendendo coisas na praia, né? Exatamente. Não vê mulher branca. Mas aí quase não vê mulheres brancas fazendo a comida tradicional, né? Continua ainda, e continua o quê? Depois ali que passa ou mesmo, na verdade, não rompe totalmente as relações das famílias brancas com o povo negro, não rompe da noite para o dia. Continua aí essa relação que precisavam ainda de muita coisa que os europeus não sabiam fazer. Então, só que a dificuldade era receber o dinheiro. Por exemplo, um homem negro, sapateiro, a dificuldade dele para receber, para cobrar pelo trabalho dele, já estava imbuído no inconsciente da sociedade que a pessoa negra tinha que trabalhar de graça. Então, e isso perdura por um longo período, até hoje, para falar a verdade, que eu quero ver se dá tempo de chegar nisso, que hoje em dia o que a gente tem? A grande maioria de pessoas em trabalhos menos valorizados são pessoas negras, especialmente as mulheres. A grandíssima maioria de empregadas domésticas, e ressaltando que não é desvalorizando o trabalho, é enfatizando que é um trabalho extremamente desvalorizado, porque é um trabalho que ninguém quer fazer, é um trabalho extremamente cansativo e fundamental. Porque se uma mulher, você não tem filhos ainda, mas imagina, se coloque no lugar de uma mulher que tem filhos e que quer seguir a carreira dela. Ela só consegue fazer isso se ela tem alguém de confiança para cuidar da casa dela, para cuidar dos filhos dela. Ela precisa de uma pessoa para auxiliá-la. Aí essa mulher assume a responsabilidade com a casa dessa terceira pessoa, deixa a casa dela, que ela só tem às vezes o domingo para cuidar, e isso agora, bem recente. Porque a PEC das domésticas fez 11 anos o ano passado, gente. Nós temos uma década de direitos das domésticas respeitados. E antes trabalhava-se muito mais para ganhar muito menos. Eu acho que hoje ainda se ganha muito pouco. É um trabalho tão difícil, tão desgastante, tão cansativo.
Porque se não fosse, não, tinha muita gente querendo fazer, né? Não tem ninguém querendo fazer, ninguém quer fazer. Aí, e as mulheres, mesmo as mulheres que ficam em casa, que nem a... Temos algumas mulheres, né, de classe média, baixa, que ficam em casa, não é remunerado, né? É um serviço que é cansativo, que é desgastante. É uma grande responsabilidade, é de grande responsabilidade, e nunca foi bem remunerado. Eu falo por experiência própria, que você sabe da minha história. Eu fui empregada doméstica, todas as minhas irmãs foram empregadas domésticas, e assim, eu trabalhei até os 20 anos de idade sem ter salário, sem saber o que era salário. Então, só há 10 anos atrás é que se aprova a PEC das domésticas com salário mínimo. E aí, ó, pra você ver, a gente trabalhava muito mais, porque a maioria dos casos, a gente morava na casa das famílias. Então, você não tinha nem o domingo. Às vezes você tinha folga. Às vezes a gente tinha folga a cada 15 dias para visitar a família. Não era todo domingo. Quem tinha, né? Porque muitas nem tinham. Então, assim, era uma mulher que mesmo quando ela tinha filho, às vezes ela levava o filho pequeno para o trabalho, amamentava, botava para dormir e continuava trabalhando. Se não tinha direito aos 4 meses de licença maternidade, não existia. Não tinha lei nenhuma para garantir direito algum. Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada. E a gente trabalhava muito mais, a gente trabalhava de domingo a domingo. Não tinha horário para chegar e sair do serviço. Você dormia ali na casa, o que acontecesse. Nas 24 horas dessa família, a gente estava participando. Se alguém fosse chegar de viagem de madrugada, a gente tinha que levantar de madrugada para fazer um lanche, para receber essas pessoas, sabe? Então era uma rotina massacrante. E só tem 10 anos. Olha só tem 10 anos de PEC das domésticas. É uma situação, é muita desvalorização, né? Sim, é um absurdo, né? Quer dizer, tem quanto tempo que acabou a escravidão? Não acabou, né? 10 anos só. Exatamente. E ainda tem muita gente que pensa assim, não, mas agora tá ótimo, porque agora melhorou, gente, melhorou, mas ainda tá longe de tá ótimo, né? Sim. E o que a gente vê também, só fazendo um adendo aqui, é que, assim, as que não se sujeitaram a ser empregada doméstica também continuam no trabalho doméstico como faxineira. Porque às vezes quer ganhar uma renda um pouco maior que a faxina proporciona, mas vive sem condição nenhuma de estabilidade, não tem como pagar o INSS, não tem como se programar para aposentar, não tem 13º, não tem férias. Então, assim, será que a PEC realmente validou os direitos, né? Não validou, em verdade. Validou. Já é alguma coisa. É como eu digo, é muito pouco, meu Deus. É uma migalha. O que a gente tem de direitos assegurados ainda são migalhas, mas já é alguma coisa. E já mudou um pouquinho a mentalidade de muitas. Pelo menos não aceitar trabalhar, né? Sem o salário, sem a carteira. Porque você já vai pagando o seu INSS para aposentar. Antes não tinha isso. Não se pensava em direito nenhum para a mulher. Especialmente para a mulher negra, né? Que é o foco aqui da nossa conversa. Não se pensava, era como se essa pessoa fosse viver de brisa. Então, assim, você via pessoas trabalhando até estarem praticamente aleijadas dentro das casas e assim, e ainda se sentindo culpadas por não estar dando conta mais do serviço. É uma situação muito triste isso. Sim. E aí vem a pergunta: por que até hoje a maioria das empregadas domésticas ou de serviços subvalorizados são mulheres negras? Por conta dessas leis lá de trás que proibia a educação.
que barrava os direitos, que coibia a possibilidade. É muito difícil. Quando você está diante de barreiras, é muito difícil você conseguir transpor, né? Barreiras reais, né, sociais. Barreiras reais e muito pesadas. Muito pesadas. E aí você vê a situação dessa mulher que trabalha, igual, por exemplo, o pessoal fala, lá o dia tem 24 horas para todo mundo, quem quiser vence. Se você cresce, gerações pós gerações, hoje em dia existe até um debate que está, inclusive agora aí está rolando um vídeo de um advogado que xingou uma juíza, ofendeu uma juíza com ofensas racistas, e ele coloca sobre preservação da memória, memória celular dos açoites. E é possível, sim. Você, inclusive, que é uma estudiosa aí das terapias holísticas e tudo, a gente sabe, sim, que nossas células guardam memórias ancestrais, guardam memórias de traumas, guardam cicatrizes, né? Sim. Então, lá atrás, não se podia estudar, não se podia isso, não se podia aquilo. Tudo era barrado, tudo era proibido. Aí depois começa a liberar, mas você desacredita de você. É difícil. Onde que você vai encontrar motivação? Sal, agora sobre essa questão da educação, assim, se você for entender bem, fazendo um comparativo do que a gente conversou aqui no início, assim, até hoje, quer dizer, então os negros estão à margem da sociedade. A mulher negra mais ainda marginalizada, né? Uhum. Mas aí você vai ver o sistema de cotas, né? Que é um sistema que vem para o negro, para o índio, né? Para os deficientes. Quer dizer, aquelas pessoas que já foram descriminalizadas e que ficaram marginalizadas uma vida toda. Às vezes, né, nos últimos anos que a gente tem visto as questões políticas, ela consegue entrar na universidade, romper com uma bolha de escravidão e de trabalho e de estar à margem, rompe com uma bolha de discriminação mesmo, né? Aqui não é seu lugar, o que você está fazendo aqui, né? E aí ela consegue romper com isso agora por causa disso, da política de cotas, e ainda é obrigada a escutar desaforo. Igual você falou no início aí, que as pessoas acham que é mimimi, que é discriminar o negro, você dá cota para ele. Como é que é discriminar? Ele estudou a vida inteira numa escola pior, não conseguiu estudar, teve que fazer supletivo para poder trabalhar, estudar, se manter. Não existe essa política, gente, ele vai continuar marginalizado. A política de cotas é isso aí que você falou. É uma reparação histórica. Exatamente. Só que como já se passaram 100 anos de abolição, as pessoas acham... Eu já ouvi, né, em alguns debates, algumas conversas, para que isso agora? Já passou tanto tempo agora? Porque não foi feito nunca. Tinha que ter sido feito lá na época. Não foi feito antes tarde do que nunca, né? E é uma reparação histórica, sim, porque a lei garante escola para todo mundo. E não havia. Inclusive, depois passa a ter escola. Gente, quando forma as periferias, as favelas, não tinha escola nas periferias. As escolas antigas, os colégios estaduais e municipais antigos, geralmente eram sempre nas regiões centrais da cidade, com o nome de pessoas importantes no cenário social, político dessa cidade. Não existia escola em periferia, não. Muito tempo depois é que foi se colocar a escola em periferia, porém sem qualificar adequadamente. Era só para cumprir uma regra, cumprir lei, cumprir uma exigência legal, para não ser, como é que fala? Indicado, né? Penalizado diante da Constituição. Mas é um faz de conta, minha gente. É um faz de conta. Tanto que até hoje, as escolas de periferia, infelizmente,
parece preconceito, pode até algumas pessoas ficarem chateadas comigo, mas é verdade. Recebe menos recursos. Uhum. Se você vai numa escola famosa, que é numa região mais central, onde tem filhos de pessoas, agora não tanto, porque agora as escolas particulares tomou conta. E cresceram tanto que até se popularizaram um pouco. Tem algumas escolas particulares um pouco mais populares, que as pessoas dão conta de pagar com muito esforço. Mas não tem como negar que a escola de periferia ela é abandonada. Sim. Você vai numa escola de periferia, se não tem quadra de esporte, quando tem, tá aquela coisa abandonada, sabe? É marginalizado. Não tem como dizer que não é. Porque é a realidade, é só ir lá e constatar. É ver com os próprios olhos. Não tem como negar. Então, daí o que acontece? Se você não tem uma boa base educacional, se você cresce sendo introjetado na sua mente que você nasceu para servir, que você é serviçal, que você só serve para fazer tal serviço, tal atividade, é difícil romper essa bolha. É muito difícil. Os coaches estão aí, à torta e à direita, falando de motivação, de que você tem que acreditar em você. Se para a sociedade no geral isso é importante e é válido, imagina para o povo negro, que foi mantido o tempo todo naquele lugar de subvalidação ou de total invalidação. É extremamente difícil. E outra coisa que é muito importante, que às vezes até dentro da sua própria comunidade, da sua família, quando você quer romper essa bolha, quando você manifesta o desejo de estudar um pouco mais, de melhorar de vida, as pessoas te olham torto, fazem críticas, porque é difícil, você sair da zona de conforto é difícil, você sofre críticas, tem a contribuição religiosa também, que sempre falou que não ser rico não é importante, é melhor ser pobre e humilde do que não sei o quê, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso foi uma teoria dos coaches lá dos séculos passados, para manter o povo negro ali condicionado à obediência, à servidão. Era a tentativa mesmo. É uma espécie de lavagem cerebral que é feita para a pessoa se conformar, se adequar, se encolher ali dentro daquele espaço que vai reduzindo cada vez mais. Romper com isso é muito difícil. Você tem que encarar olhares, você tem que responder questionamentos ou ignorar, aprender a ignorar, porque não é fácil. Não é fácil. Aí contra um sistema aí de séculos, né? O sistema ainda é muito resistente. Muito, muito, muito. Nós estamos aqui com... Eu estou com alguns livros que eu quero depois mostrar para você. E falando na questão do mercado de trabalho, esse aqui é um livro excelente. Eu li um pedaço dele hoje. Parte da Pois é. Inclusive, o melhor feedback que eu tive desse livro foi de uma amiga branca, que uma outra amiga deu de presente para ela de aniversário. E eu achei assim, mas por que deu o livro, né? Que é da questão da negritude para uma pessoa branca. Aí eu fui entender. É a mesma coisa que você sabe, nós temos uma amiga em comum e eu dei uma bonequinha preta para a filha da nossa amiga, né? E para ir construindo na mente dessa criança acostumar, né? Não é o caso ali, graças a Deus ali não há resistência, que você sabe de que eu estou falando, mas é importante isso, né? As crianças verem as bonequinhas e ter um carrinho, e isso e aquilo, para ir colocando a criança negra dentro dos espaços também de conforto, de sair
que aliás nem existia, né? Boneca negra não existia. Olha. As crianças negras eram obrigadas a brincar com boneca branca. Principalmente aquela ideia da princesa, a boneca de roupinha de princesa. Só existia a princesa branca. É. Como... Agora, pouquíssimo tempo que a Disney vem modificando essas princesas, né? Exatamente. E então, isso vem mudando agora, aos poucos, graças a Deus. E olha que na cultura africana, na história africana, tem muitas princesas. Porque a África, ou Kemet, era um reino. E era um reino poderosíssimo. Não à toa que foi invadido, disputado por tanta gente. Porque lá tinha de tudo, minério e muitas outras produções que crescia aos olhos, né, dos exploradores. Outra indicação, tem até outro infantil, mas não está aqui, para as crianças. Esse aqui é ótimo, ó. Neguinha, sim. Renato Gama. Isso. Eu estou com tanto de livro aqui para te mostrar e falar um pouco. Se você não tiver nenhuma questão, eu quero voltar um pouquinho aqui. Posso voltar? Pode ficar à vontade. Na questão da data específica do Dia Internacional da Mulher Latino-Americana, Negra, Caribenha. Deixa eu ver qual é o nome todinho. É o dia 25 de julho que se comemora. Eu fiz umas anotações, mas na hora a gente não consegue achar, né? Aqui. Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. É comemorado no dia 25 de julho. Essa data foi instituída no ano de 1992 pela ONU. Então, próximo ano, quando alguém te perguntar por que será que tem um dia, já existe o Dia da Mulher, que é o 8 de março, sim, que a maioria, 90% das pessoas não sabe o que significa, por que foi instituído o Dia Internacional da Mulher, né? Mas aí é igual eu te falei, dentro do contexto do feminino geral, tem que ter o feminismo negro, porque ficou à margem, né? Quando as mulheres brancas começaram a reagir para cobrar direitos para elas, elas podiam se juntar, planejar o que elas queriam nessa cartilha de direitos delas, porque elas tinham mulheres negras em casa, cuidando de tudo para elas. E elas não incluíram as mulheres negras nessa cartilha de direitos. Eu não estou aqui falando de forma de queixume, de vitimismo, não. Eu só estou apontando questões, fatos. E a gente tem registro disso. Então, igual a Djamila falou num vídeo que eu escutei hoje. A realidade, escutar a realidade às vezes é doloroso, né? É extremamente desconfortável. E eu vou te contar uma coisa, Fernanda. Tem situações que é desconfortável até para mim, como mulher negra, constatar que existiu. Então, assim, eu não posso culpar você, eu não posso culpar minhas outras amigas brancas. É um contexto histórico, é um contexto, igual, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar. Há pouco tempo atrás, nós tivemos aí uma polêmica terrível sobre Monteiro Lobato. E eu sou apaixonada com as obras de Monteiro Lobato. Mas eu não sabia que Monteiro Lobato tinha sido eugenista. A eugenia é uma pseudociência, né, que discriminava os negros, afirmava que os negros eram inferiores intelectualmente, incapazes de pensar, porque mesmo após, por isso que eu falo que é uma pseudo-abolição, mesmo após derrubarem a lei que permitia a abolição, permitia a escravização, a sociedade continuou empenhada, muito empenhada em desvalorizar o negro, porque aí ele ficava sem adquirir poder e direitos, ele ainda se sujeitava a trabalho barato. Que na época, se até hoje a gente se sujeita a trabalho menos remunerado, barato,
Na época ainda era trabalho gratuito, era só em troca de comida, porque quem está passando fome pega qualquer serviço em troca de comida. A gente não pode julgar, porque assim, você pode falar, ah, mas por que que aceitou? Porque estava passando fome, é só quem já passou fome que pode mensurar isso daí, né? Então deixa esse debate por enquanto. Mas assim, é extremamente desagradável sim a gente ouvir as verdades. Porque, igual, por exemplo, você é uma mulher branca, de família branca, e você tem um pensamento totalmente antirracista, né? Uhum. Eu te conheço já há quase 10 anos. Sim. Então, você pode ser questionado. Eu aposto que muitas vezes você fala alguma coisa defendendo questões assim, nesse sentido, e as pessoas vão, nossa, tipo assim, você está falando contra a gente? Então, É. não é contra a sua geração. Mas aí, o que acontece? Como foi falado pela Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então é preciso sim falar, encarar essa realidade, por mais desagradável que seja, e mudar pequenas atitudes. Se você mudar pequenas atitudes, igual você tem mudado bastante, você tem ajudado bastante nisso, já ajuda muito. Tem que ser antirracista. E eu mesma, eu, enquanto mulher negra, não sabia ser antirracista. Porque eu não tinha o letramento racial, eu não tinha esse entendimento, essa percepção completa. Como eu te falei lá no início, infância e juventude, logo quando eu saí de casa, eu só percebi a diferença socioeconômica. Eu vim de um outro mundo, eu faço outras coisas. Enquanto as meninas da minha idade estão brincando, eu tenho que lavar roupa, limpar a casa dos outros, trabalhar. Então eu sentia essa diferença. Uhum. Me enxergar como mulher negra e ver as dificuldades, eu demorei um pouco para ver, sabe? Uhum. E aí, essa data, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, foi necessário, foi um encontro de mulheres e foi essa lei foi apresentado o projeto de lei foi outorgado pela ONU, ou seja, não nasceu aqui num grupinho, num chá, num happy hour de um grupo de mulheres, não. É porque os dados do mundo inteiro, imagina, aqui na nossa cidade mesmo teve, né, situações há pouco tempo que a gente tem, como eu falei, a questão da raça está inserido na questão de gênero. Ser mulher é um fator de risco, né? Uhum. Sim. Então, várias mulheres do mundo inteiro que trabalhavam com essa questão de analisar dados da situação da mulher, o que elas constataram? No mundo inteiro, os índices de violência atingiam muito, muito mais, em grande escala proporcional, mulheres negras. Então, tinha que ser feita alguma coisa para isso, né? E aí entra a questão, tá tudo interligado, a questão socioeconômica entra, porque quando você tem dinheiro, você anda de carro, você não se expõe em ponto de ônibus, você não se expõe em transporte público, enfim. Quando você tem dinheiro, você mora em bairros que tem mais segurança, quando você tem dinheiro, você tem, enfim, tudo, né? Você se garante mais, você se protege mais. Então, tá tudo associado aí. Gênero, raça, economia e situação socioeconômica e situação cultural, que eu também não gosto mais de chamar de situação cultural, eu gosto de chamar de situação, questão educacional. Porque cultura é uma coisa diferente de cultura e educação são situações diferentes, né? Tem muita gente analfabeta, cheia de cultura, de conhecimento, e não tem o estudo, não tem a questão educacional. Falei de gente analfabeta, eu lembrei da escritora, que agora está sendo muito valorizada, que é a Carolina Maria de Jesus, que era semi-analfabeta Sim. e escreveu livros importantíssimos. Eu li
na adolescência, não, no início da juventude. E eu fiquei admirada, que eu falei, gente, é uma mulher preta, pobre, mora na favela e pode escrever um livro, que incrível, né? A questão da representatividade. Na época não tinha esse nome, né? Hoje em dia eu sei. E só agora, só este ano passado, final do ano passado, para ser bem exata, que eu fui estudar um pouco mais sobre Carolina e descobri que ela era uma grande ativista política. Olha, eu não sabia disso. Pô, nem eu. Então, tá vendo assim, é uma mulher da minha raça que significou muito para mim, mas eu não sabia muita coisa dela, porque também não é publicado, não é falado muito, né? É vendido mais a cultura branca, a cultura de outros países, e a questão da negritude inclui todos esses vieses aí. Então, esse grupo de mulheres lá reuniram e apresentaram esse projeto para a ONU, com esses dados. São dados alarmantes de mulheres negras, latina e caribenha, vítimas de violência, tanto doméstica quanto violência social, no geral, né? Uhum. E aí se estabeleceu a data, a ONU, depois de avaliar tudo, os dados, a gente tem estatística, claro, né? Não foi assim, só porque eu acho que não. E instituiu o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra, negro, latino-americana e caribenha. Então, esse fator chama atenção para a questão socioeconômica. E aí a gente já veio falando aí no início, né? Tudo era proibido, cheio de barreiras, não podia ter terras. Você podia trabalhar, juntar algum dinheiro para comprar uma terra, você não podia. A pessoa negra não podia ter terra no nome dela. Então, tem casos de ex-escravizados que, né, compraram uma terra. Tinha muitos senhores de escravos que respeitavam, né, mais as pessoas e tal. E como não podia pôr em nome dele, do ex-escravizado, a terra, mantinha no nome dos senhores, porque eram terras até do senhor mesmo, que vendia para ele ali um sítio, e deixava lá para usufruto. Só que acontecia o quê? Às vezes o senhor de terra, o senhor morria, e o filho ou neto dele não respeitava esse acordo com a família do ex-escravizado, que acabava tendo que sair, abandonar esse local e ir embora. Não se podia ter terra. Quando você não tem direitos resguardados, fica muito difícil. Você está solto no espaço, sem paraquedas. Onde é que você vai se apoiar? Que tipo de segurança, de garantia que você vai ter, né? Não tem violências, né? São vários tipos de violência, não é só a violência física, exatamente. Você lembrou muito bem. Tem alguma questão que você... Mostra mais livros pra gente. Sim. Se você quiser falar também sobre filmes, né? Que tem essa questão da negritude. Ai, adoro. Tem a parte das músicas também, né? As cantoras. Esse aqui você lê um pouquinho sobre ela. Deixa eu pôr aqui, deixa eu ver se está enquadrado na minha tela. Lugar de Fala, de Jamila Ribeiro. Uhum. Essa tá assim, fazendo um grande trabalho, né? Sim. Eu tenho... Esse aqui eu ainda não li. Eu li só uns pedacinhos, porque são poesias em formato de cordel, com desenhos maravilhosos. E é uma escritora jovem, negra. Heroínas Brasileiras. Jarri de Arraes. Para quem gosta, olha... É lindo, né? As ilustrações são muito lindas. Vou passar aqui de novo. As ilustrações são muito lindas. Esse eu ainda não li todo, li só alguns. Esse daqui é de Beatriz Nascimento, que é uma grande pensadora negra. E essas mulheres aqui, que são da época de Carolina Maria de Jesus, mais ou menos, elas são assim,
eu falo, gente, se Carolina tivesse tido a oportunidade de estudar, então, tinha sido um fenômeno. Fenômeno. Porque eu tô lendo agora, que eu ganhei de presente o ano passado, esse aqui de Sueli Carneiro. Eu te aconselho a pesquisar sobre ela. Ela é muito atuante. Ó, Escritos de uma Vida. Se eu afastar aqui dá. Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida. Ela conta a experiência dela. No Pacto da Branquitude, a Cida Bento conta a experiência dela também, que ela passa em concurso público, primeiro que ela tem um currículo excelente e nunca é chamada. Ou é chamada por conta do currículo, que na época colocava só o telefone no currículo, não tinha e-mail, não tinha essas coisas, né? Aí eles viam o currículo dela muito bom e ligavam, e marcavam entrevista. Mas quando chegava na entrevista e viam que ela era uma mulher negra, falavam que era difícil e tal, não sei o quê, parará, tarará. Então, ela se dedica a estudar e passar num concurso. E aí, mesmo sendo concursada, ela ainda enfrenta dificuldades no ambiente de trabalho e na atuação dela no ambiente de trabalho, ela vê a diferença da forma de atendimento, né, no setor público ainda para pessoas negras. E coisa que infelizmente também eu constatei, né? Eu atuo como técnica de enfermagem no hospital universitário e ainda tem mitos sobre a mulher negra, sobre a pessoa negra em si, de falarem que são pessoas mais fortes, que sentem menos dores. Então existe assim menos cuidado com a dor dessa pessoa, da pessoa negra. Sim. Acreditando-se que são pessoas fortes e resistentes. E é triste ver isso, né? E é muito triste ver, e principalmente porque a maioria dos meus irmãos e irmãs de cor ainda não sabem queixar, não sabem pedir, talvez por essa coisa de estar incutido na cabeça de não ter direito. Sim. De pedir, não sabe exigir, né? Não sabe exigir. Aí, mais uma vez, a questão socioeducacional, porque quando a pessoa é mais bem informada, ela já chega exigindo que ela sabe que ela tem direito, né? Sim. E a grande maioria das pessoas negras, como são pessoas mais simples, de classe social mais simples, eles não sabem exigir o que lhe é de direito, o que a lei lhe garante. E muitas vezes ficam ali calados, sequer manifestam a dor, porque acham que está dando trabalho. Ou então é tão subjugado por si mesmo, por essa cultura, que não quer incomodar, né? Não quer. É uma ideia de incomodar, de incômodo, sabe? De querer ser invisível, de achar que está recebendo demais, que não pode exigir mais do que isso. Enquanto que as pessoas brancas não têm essa dificuldade de achar, será que eu posso isso? Não, as pessoas geralmente falam, eu quero isso assim, assim. Aí, se é algo que não pode realmente, a gente é que tem que informar e orientar como é que tem que ser feito. A questão, por exemplo, de acompanhantes no hospital, acompanhantes nos blocos cirúrgicos, bloco obstétrico. A minha experiência de 10 anos em bloco obstétrico marcou a observação nessa diferença, sabe? De tratamento e de solicitação, né? A demanda da pessoa preta é sempre menor do que a exigência da pessoa branca. Porque a pessoa branca ela cresce num ambiente de direitos garantidos. Então ela não entende, nunca que passa na cabeça dela que ela não tem direito a algo. Enquanto que a pessoa negra agora que está despertando, gente, agora que está despertando para os seus direitos, para a sua cidadania verdadeira. E aí, ainda muitos, principalmente os mais velhos, né?
tem uma dificuldade para aceitar as coisas assim, e a gente fala, nossa, como se fosse assim algo extraordinário aquilo que está sendo feito, ou de agir como se fosse um favor que tivesse. Não, o SUS, principalmente, né, se tratando de SUS, é para todo mundo, é universal. Porque a gente não tem plano. Não, mas esse é o plano que a senhora paga, que o senhor paga. Todo mundo paga esse plano. Nós usamos mais, mas todos pagam, nós também pagamos. Sim. É direito. Mas geralmente, por exemplo, uma coisa, as mulheres negras, a grande maioria, elas já chegam no hospital com o trabalho de parto já bem adiantado. Ou muitas até já chegam em período expulsivo, ou ganham em casa, liga para o SAMU, para o Corpo de Bombeiro, mas às vezes nasce na ambulância, porque ela demora para ir, ela fica... eu vou, eles falam para eu voltar para casa, eu vou, eles falam para... Sabe, a gente ouve muito esse relato de chegar e de não ser tão devidamente examinadas, encaminhada para um exame, enfim. É uma questão até delicada, né? Porque temos situações e situações. É claro que não é sempre, não é todo médico, né? Tem médicos maravilhosos que eu trabalhei, inclusive eu não sei se cabe eu citar o exemplo, se eu não vou falar o nome, mas é um médico que no consultório dele nem atende plano, é só particular. E o mesmo atendimento que eu via, eu fui umas 2 vezes no consultório dele, no particular, ele tinha com as gestantes no hospital público, de carinho, de atenção, sabe? Então, assim, é bom frisar também, né, que tem... A questão da humanização, né? Esse livro aqui também, ó, é de Sueli Carneiro. Esse é uma... Tina preta? Continuo preta. Continuo preta. É uma frase dela. Essa Bianca Santana a Bianca Santana é uma jornalista que escreveu sobre a Sueli Carneiro. A Sueli é uma grande ativista do feminismo negro, de questões sociais como um todo, mas, claro, buscando mais, que inclusive é bom falar isso também, porque tem uma dessas autoras que fala que quando uma mulher preta consegue um direito para ela consegue um direito para todas as mulheres. Enquanto que mulheres brancas conseguiram direitos para elas, sem incluir as mulheres pretas. Quando as mulheres brancas pensaram lá nos direitos que elas buscaram, né? Lutaram para conseguir, elas não incluíam as mulheres pretas, elas mantiveram as mulheres pretas no mesmo lugar de subalternidade, de desvalorização, prestando serviço para elas. Infelizmente é um erro histórico, sim, né, daquelas pessoas. Porque vem daquele contexto de que, ou seja, acabou a escravidão, mas ninguém ainda enxergava o negro como pessoa, enxergava como objeto de trabalho. Né? Então, elas pensaram em melhorar a situação delas, adquirir direitos para elas, garantir direitos para elas, sem incluir as mulheres negras nesses direitos. Tanto que na época que as mulheres, as sufragistas, quando brigaram pelo voto, muitos homens negros ainda não votavam, porque o voto era só para quem sabia ler e escrever, e muitos homens negros não sabiam ler e escrever. Então, elas ultrapassaram até outros homens, né? Como até hoje no mercado de trabalho, naquela pirâmidezinha imaginária que a gente fez, a mulher branca ela está acima do homem negro em questão de salário. Então, tem uma das autoras, eu não me lembro qual, que falam, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura da sociedade. Se não me engano, é Lélia Gonzalez que falou isso. Lélia Gonzalez também é uma fantástica. Tem um livro dela por aqui, que na verdade foi a Sueli Carneiro que escreveu sobre ela.
Se eu não achar aqui, a hora que eu achar, eu mostro. E isso é fato, porque hoje em dia o que acontece? Principalmente com esse Dia Internacional da Mulher Negra, latino, americana e caribenha, que quando se conquista garantias de segurança física, social para essa mulher, abrange todas as mulheres. Então foi a questão da discrepância de violência para com a mulher negra é que gerou a criação da data, desse movimento. Mas ele abrange todo mundo, né? Esse é um livro muito importante que eu gosto muito, porque essa é uma das primeiras autoras negras. Maria Firmina dos Reis foi escravizada, mas eu não sei por que milagre, circunstância, ela aprendeu a escrever e ela escreveu livros, poemas. Esse é um dos que tem um outro, eu tenho ele, aliás, é junto ali essa edição, mas eu gosto muito desse daí. Esse daqui, ele é maravilhoso. François Verger. Pelo menos essa é a pronúncia que eu consigo fazer. François Verger. Ela trata aqui do feminismo decolonial. Ela começa a abordar desde a Revolução Industrial, a situação da mulher. Ela não está focando na questão negra, puramente. Mas eu trouxe por quê? Eu te falei que o movimento do feminino, o feminismo em si, que é uma questão de gênero, o racismo está dentro dessa briga, dessa luta feminista como um todo. Então, aqui trata a questão das mulheres como um todo, a luta que é, mas como eu falei agora há pouco, não se incluía a mulher negra nesses novos direitos adquiridos, nesses direitos que foram solicitados, né? Aí por isso que a gente tem até hoje a mulher negra um tanto à mercê desse movimento, e por conta disso também, é claro, da questão socioeconômica e dessa falta de entendimento dos seus direitos e do seu poder, do seu valor enquanto mulher, são mais vitimadas na questão do genocídio, do feminicídio. São mulheres que vivem ali na periferia, com homens que também ganham mal, e aí você sabe muito bem que essa questão financeira, ela gera uma pressão psicológica, gera um estresse maior, e esse homem que às vezes bebe para fugir da realidade, de ver os filhos não tendo uma vida confortável e tudo mais, entre tantos outros fatores, acaba descontando esse estresse em quem? A mulher, né? Exatamente, né? Uma coisa que eu achei interessante também, que uma das autoras, acho que foi a Djamila mesmo, falou numa das coisas que eu assisti, foi que a questão das cores, né? Porque quando a gente foi fazer o título da live, você ainda me ressaltou assim, a mulher negra, não é a mulher preta. Porque a mulher preta é a preta retinta. E a mulher negra tem a parda, né? Junto. Tem é um termo que chama colorismo. Isso, colorismo. Que é essa subclassificação de cor. Agora, quando se fala da mulher negra, é uma classe que engloba todas, né? Todas. Isso. Essa é a diferença. Eu, por exemplo, eu sou uma negra retinta. Minha filha não é negra retinta. E aí a gente tem, dentro dessas classificações, tem preto, pardo e tem mais um. Deixa eu pedir ajuda aqui para a universitária. Qual que é, filha? O outro? Pode falar um pouquinho. Dormiu? Ela
dormiu, vai viajar daqui a pouco, está tirando um cochilo. Mas são esses, preto, pardo, que engloba, inclusive no relatório do IBGE vem essa diferença. E essa questão das cotas, por exemplo, a pessoa se autodeclara preto ou pardo e tem que confirmar, né? Para mim, que sou retinta, não tenho essa dificuldade, mas quando a pessoa é parda, ela tem que confirmar que às vezes ela tem um tom de pele bem claro, que aí tem um termo também que chama passibilidade, que a pessoa tem descendência negra, ela se considera negra, porque aqui no Brasil não é tão rigoroso quanto nos Estados Unidos, que tem aquela lei, aquela questão lá da gota de sangue, né? Que lá branco é branco, branco tem que ser branco puríssimo, né? E você, por exemplo, que é a pele extremamente branca, nos Estados Unidos você não é considerada branca, você é latina apenas. Eles criam uma nova classificação. Mas aí, no Brasil, temos essa miscigenação variadíssima, e as pessoas, quando elas passam em algum concurso, processo seletivo, usando das cotas lá, por ser afrodescendente, aí ela tem que comprovar com documentos, de outras formas, e tivemos até um caso recente aí de um rapaz, acho que de Salvador, que passou no concurso para desembargador, uma coisa assim, não sei se é desembargador ou diplomata, não me lembro, é um cargo altíssimo, na alta hierarquia do governo. E um rapaz branco alegou que queria pegar a vaga, mas não conseguiu provar. Teve toda aí uma situação mediadora e tal, com provas e tudo, mas acabou que a vaga ficou realmente para o rapaz negro, porque o outro era visivelmente branco, isso é sem dúvida. Porque mesmo, é bom explicar o seguinte, não é que a pessoa vai negar a hereditariedade dela. Mesmo a pessoa sendo descendente, tendo algum antepassado negro, a questão é a cor da pele é que cria barreiras, né? Sim. É a cor da pele que cria barreiras, é a cor da pele que te faz ser visto como uma pessoa, por exemplo, no caso dos jovens, né, nas ruas, como suspeito de qualquer crime. As mulheres negras, uma mulher negra, eu já fui seguida em loja, em supermercado, eu já percebi olhares. Uma vez eu estava numa loja em BH e esse negócio de perguntar se trabalha no lugar, vixe, já. Então, eu não tinha esse letramento racial, eu nem associava que era. E aí, mas teve uma situação de eu estar numa loja em BH e a pessoa me perguntar o que eu estava fazendo lá. Simples assim, sabe? Eu falei, gente... Preconceito explícito mesmo, explícito. Né? Tipo assim, comprar com certeza você não vai. Você tá... Aí ficou assim... Situação bem difícil, né? Muito discriminação. Uma coisa que eu ia comentar também é que tem aquela escritora Viola Davis, né? Que ela escreveu um livro, uma autobiografia, e ela fala muito sobre as questões da cor, dos preconceitos, dos abusos que ela viveu ao longo. Eu não li o livro, mas tem uma conhecida que leu, e ela me contou sobre essa questão desse livro que fala sobre os abusos que ela viveu ao longo da vida, diversos, por ser negra e ser mulher negra, né? Sim, eu tenho ele, inclusive, só que tem emprestado. Eu não li, eu comprei, mas já emprestei para 2 pessoas. E essa primeira pessoa ficou impactada, inclusive uma senhora branca também, que pediu para ler, que esse daqui que eu comprei foi por indicação dela. Ah,
tá, de Michelle Obama. Michelle Obama também, esse eu já li, a história dela, né? O pai, uma família ali bem estruturada, né? Uma família negra americana, apesar de morar no subúrbio e tudo, mas era uma família ali estruturada, que o irmão praticava esporte, aí lá nos Estados Unidos tem essa cultura, né, de que o jovem que pratica esporte, ele consegue bolsas para... Ele pratica esporte no ensino médio, que seria o nosso ensino médio, e consegue bolsas para a faculdade. Foi o caso do irmão dela. E ela, acho que passou no vestibular, numa das melhores universidades lá e tal. Ela conta aqui a história dela. Que, inclusive, o Barack Obama foi estagiário dela no escritório de advocacia. E é muito interessante. Agora, o da Viola, assim como o daquela apresentadora famosa nos Estados Unidos, eu sei qual que é. Oprah Winfrey, né? Que também já contou a história dela, de que ela foi abusada quando criança. Nasceu, ela é, né, mais velha que as gerações mais antigas. Essa questão de objetificação do corpo negro sempre foi extremamente comum e ficou enraizado no subconsciente. E aí entra essa questão, porque era dentro da família. Porque o próprio homem negro se via no direito de abusar de outra mulher negra, quer dizer, irmã de cor. Por quê? Se o homem branco pode, né? Ou é uma questão do homem mesmo, né? Que é um assunto à parte, um capítulo à parte na humanidade, a mentalidade masculina que não evolui, que até hoje temos casos assim, temos muitos casos. O Brasil tem aparecido muitos casos, principalmente dentro das igrejas, dentro das comunidades, onde a pessoa é um perfil do abusador, ele atuar em ambientes, em situações onde ele ganha a confiança da família. Até nos conselhos tutelares, já teve muito caso de se descobrir abusadores no conselho tutelar, porque era onde são professores que têm acesso às crianças, que ganham confiança. E hoje em dia está, graças a Deus, com a internet tem muita coisa que não presta, mas também, por outro lado, a internet facilita as pessoas fazerem provas, criarem provas e divulgarem as coisas. Né? E esse lugar de fala que a gente está falando aí, né? Sim. Sal, eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque senão não vai ficar salva. Acho que já deve ter quase um... Ótimo, tá bom, tá bom. Foi muito bom ter sua participação aqui nesse mês da mulher, com essas lives que eu estou fazendo. Me senti muito agradecida por você ter aceitado participar, que é uma pessoa atuante e super culta, entende da parte política, agora que está envolvida nessa faculdade de Ciências Sociais mais ainda, né? E vamos planejar outras lives para mais para frente. Tem muito assunto a ser debatido, porque é uma questão que tem muitos viés, né? Igual eu falei, tem a questão socioeconômica, educacional, gênero, dentro da questão de gênero, do feminismo como um todo, aí depois mulher e homem negro também, só tem outras questões, é como um todo. E hoje na sociedade, graças a Deus, como a Djamila fala, hoje a gente está tendo lugar de fala. E ela fala mais ainda, que antes, quando a gente conseguia um lugar de fala, a gente falava, mas ninguém ouvia. Então, o lugar de fala, às vezes, até tinha, mas não tinha, era ouvidos para as nossas questões. Ninguém ouvia, ninguém valorizava, ninguém levava adiante as solicitações e as inquietações, os questionamentos. E hoje, graças a Deus, isso está mudando. Graças a Deus, está mudando. E temos que falar mais do assunto para justamente que mais pessoas se conscientizem.
eu não culpo minhas irmãs, irmãs de cor, que eu me refiro. Eu não culpo as outras mulheres negras, muitas mulheres negras que ainda não se conscientizaram da importância do saber, desse esclarecimento, dessa conscientização e de assumir postura, porque é também complicado. Você assumir postura, muitas vezes você se torna alvo, você se torna... você recebe críticas, né? Você fica exposto mesmo, né? Mas eu estou otimista, porque o movimento começou e acredito que não vai retroagir. As novas gerações estão mais antenadas que a gente, estão mais seguras, estão mais confiantes, conscientes do seu poder, do seu lugar de fala, do seu lugar de pertencimento, de valorização. Então, acredito que da agora para frente só melhora. Também acredito num futuro de mais esclarecimento, né? De mais direitos e mais esclarecimento, principalmente para as minorias. E como tudo que é novo, é uma ideia aparentemente nova, né? Não é tão novo, mas ganhou visibilidade agora, esse debate do feminismo negro. Como tudo que é novo, gera desconforto, gera resistência. Mas vai chegar num ponto que as pessoas vão entender, na medida que a gente já vai falando, eu te agradeço muito pela oportunidade de falar, vai chegar num ponto que vai ficar mais compreensível, mais fácil de entender, de ser aceito. Tudo que é novo é repelido. É pelo menos assim, espera um pouquinho, deixa eu entender do que vocês estão falando, o que é isso, deixa eu ver se eu concordo. Então, quanto mais a gente falar, eu agradeço muito a oportunidade, e se tiver novas oportunidades, eu virei com prazer, foi uma honra. E aí vai chegar num ponto que todo mundo vai entender essa situação e não vamos mais precisar lutar. Eu falei isso para uma professora dessa questão de gênero esses dias. Na verdade, eu coloquei uma dedicatória no livro para ela e eu falei, o ideal seria a gente não precisar lutar, né? Mas por isso, não deveria mais ser necessário lutar por nenhum direito. Nós estamos, né? Quantos anos de evolução, de crescimento aí, a tecnologia, a ciência tão evoluída e a mentalidade das pessoas ainda atrofiadas. É absurdo isso. Mas eu falei, o ideal seria que não precisássemos lutar. Mas enquanto preciso for, lutemos. Certo. Sim, por isso que é bom mesmo, igual você falou, a gente conversar sobre esse assunto, trazer, provavelmente no mês de julho, aí que tem o Dia da Mulher Negra, latino-americana, caribenha, a gente pode fazer outra live para trazer Podemos, sim. Vai ser um prazer. É um prazer e uma grande oportunidade, né? Sim. Hoje, como eu imaginava, é um dia que as pessoas realmente estão mais ocupadas, domingo à noite e tal, mas vai ficar salvo e a gente vai apresentar, e aí vem muitas ideias, vem muitos questionamentos, e é bom, até mesmo os que forem em discordância, fala que a gente, né? É material para a gente debater mais, para a gente estudar mais, para a gente ir atrás. Sim. Viu? Te agradeço muito, muitíssimo. Eu que agradeço, Sal. Boa noite. Obrigada para quem... Gente, obrigada a todos. Obrigada a todos. Vou deixar salva e vai ficar no meu Instagram e no de Salvina, viu, gente? Depois eu vou pôr no YouTube também. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Um abraço. Outro.